Viva Maria Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria. E esse é o canal Subir na Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Hoje é domingo, terceiro domingo do Advento, dia 11 de dezembro de 2022. O evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo está em Mateus, capítulo 11, versículos de 2 em diante. O evangelho diz assim: Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras de Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhe: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado quem não se escandalizar por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que fostes ver então? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade, eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém como João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse evangelho de hoje, João envia seus discípulos a Jesus para perguntarem a Jesus, para que eles perguntassem a Jesus se Jesus era o Messias. É claro, João já sabia que Jesus era o Messias, mas João queria que Jesus se apresentasse para os seus discípulos, de maneira que os seus discípulos deixassem de ser discípulos de João e passassem de fato a ser discípulos de Jesus. Movimento esse que o próprio evangelista João, aquele que escreve o quarto evangelho, o autor do quarto evangelho, fez. João evangelista era discípulo de João Batista e tornou-se discípulo de Jesus. O próprio João disse: convém que ele cresça e eu diminua. Nesse evangelho de hoje, João põe os seus discípulos diante de Jesus. Nós também precisamos ser como João Batista. Aqueles que são confiados a nós, principalmente a nossa família, nós precisamos colocar diante de Jesus, apresentar a Jesus. Mas o primeiro passo para que apresentemos os nossos a Jesus, o primeiro passo é que nós conheçamos a Jesus. E para conhecer Jesus, é preciso ser conduzido pelo Espírito de Jesus. Jesus, quando os discípulos de João se afastavam, Jesus disse aos seus próprios discípulos: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Querido, caniço é aquela plantinha, uma plantinha pequena, que no deserto era muito comum naquela época, e tinha muita dessa plantinha. E o vento do deserto, o deserto é um lugar que venta bastante, o vento batia naquela planta e aquela planta se inclinava. A palavra em hebraico, vento, é ruá. Essa palavra, ruá, é a mesma palavra para vento e para espírito. Jesus está nos mostrando que nós precisamos ser como João. João era o caniço agitado pelo vento no deserto. O vento é o Espírito Santo. João é aquele que se dobra à ação do Espírito Santo, que se curva ao poder do Espírito Santo e permite que o Espírito Santo conduza a sua vida. Assim, então, João pode testemunhar a Jesus. Nós, como João Batista, precisamos levar Jesus aos nossos. Por meio desse vídeo, Jesus chega a você. Por meio desse vídeo, Jesus fala ao seu coração, mas você também precisa falar de Jesus para as pessoas, principalmente as pessoas da sua casa. Assim como João enviou seus discípulos a Jesus, você precisa apresentar Jesus para os seus. Mas o primeiro passo é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Como o caniço curvado no deserto, curve-se à ação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo dar a direção. O ruar do deserto, o vento do deserto, o vento do Espírito. O próprio Jesus disse: aquele que nasceu do Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai. Deixa o Espírito Santo fazer novas
todas as coisas na sua vida. Curve-se à ação do Espírito Santo. Deixe ele guiar a sua vida. E assim, automaticamente, naturalmente, você vai ser discípulo de Jesus. Você vai conduzir os seus para Jesus. E você vai fazer coisas que você jamais imaginou. Deus tem coisas tremendas preparadas para você. Peça o Espírito Santo e deixe ele tomar a direção da sua vida. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.